Estamos iniciando o nosso primeiro episódio da série Amparando com Amor. Serão 6 episódios e o tema de hoje é Por que ter um parto domiciliar planejado? Meu nome é Suelen, sou enfermeira obstétrica, parteira da equipe Dalla Madre. Meu nome é Heloína, sou enfermeira obstétrica também e também parteira da Dalla Madre. E nós estamos com a nossa convidada especial hoje, a Érica. Pode se apresentar, Érica. Eu sou a Érica Bender, sou mãe da Janaína e do Emanuel, ambos nascidos em parto domiciliar, planejado. Sou doula e também placenteira e sou apaixonada por esse tema de parto domiciliar. Não é à toa que eu escolhi como opção de parto para mim. Muito bem. Isso aí. Não é à toa que a gente está aqui com você, né? E a gente quer saber de você. Por que ter um parto domiciliar? Você tem muita autoridade no assunto para falar, além de trabalhar com parto domiciliar, né? Você já acompanhou várias mulheres. Você também teve 2. E é muito válido você compartilhar conosco a sua opinião pessoal e profissional. Então, eu vou iniciar falando por que eu escolhi para mim, né? Porque o primeiro contato foi eu como ali no lugar de vocês, ali, né? Como gestante, buscando qual que seria a melhor opção de parto para mim. Depois, né? Quando eu me formei como doula, aí eu fui conhecer melhor, né? Outros benefícios que estão também, né? Junto dessa escolha. Quando você teve o primeiro parto domiciliar, então você não era doula ainda? Não, na primeira vez a minha filha, ela vem fazer 4 anos agora em março, né? Eu ainda não era doula. Foi depois disso que eu me apaixonei, me encantei por esse mundo do parto humanizado e do parto domiciliar ainda mais também, né? Nascimentos e resolvi também acompanhar mulheres nessa jornada, né? Para que elas pudessem também ter uma experiência tão prazerosa quanto que eu tive. Então, para mim, assim, eu tenho a minha compreensão, assim, que eu sou um ser que faço parte da natureza, né? E aí, observando, assim, a natureza em si, né? A gente vê que as coisas são perfeitas, funcionam perfeitamente, né? Há alguém maior que planejou tudo isso e planejou de forma perfeita. Então, eu compreendo assim, né? E por que o que ele fez com o meu corpo não é perfeito? Precisaria, né, de algumas intervenções, algumas correções para que desse certo, ou então que precisaria tanto, né, do acompanhamento médico mesmo para que isso acontecesse, como se fosse algo que precisasse ser corrigido ou que eu estivesse doente, algo assim, errado, né? algo errado. Não, para mim nunca foi, não é isso, né? Não é isso, é algo natural. Eu fui feita para isso, é um processo fisiológico, então eu já tinha isso bem claro assim para mim, né? Mas assim, eu ainda não conhecia muito bem o parto domiciliar, como é que acontecia, né? Então, naquela época, eu morava em Florianópolis e fui conhecer o que aquela cidade me proporcionava, né? Que estava me oferecendo. E aí eu conheci, né? Então, estava buscando algo. Ainda não estava pensando assim, eu quero parto domiciliar, mas eu queria o mais natural possível, digamos assim. Mas eu ainda não tinha falado assim que eu queria domiciliar. Então, eu fui conhecer. Então, conheci as opções que eu tinha por lá, as equipes de parto domiciliares que existiam por lá, e eu não tive dúvidas de que era isso que eu queria para mim, que era a forma com que eu conseguiria me aproximar mais do parto que eu estava buscando para mim, né? Então, de uma forma bem natural, então que eu pudesse deixar o meu corpo funcionar de forma fisiológica, né? Menor possibilidade de intervenções possíveis, né? Só mesmo se havendo necessidade, né? De eu poder também, e aí compreendendo melhor o parto, né, que eu também me preparei de roda de gestantes e tudo mais, eu vi que eu precisava estar num lugar que eu me sentisse segura para poder acessar todo esse potencial de parir que nós, mulheres, temos dentro da gente, né? Então, a gente precisa saber por onde a gente vai conseguir acessar esse poder, né, que a gente chama. Então, eu vi que eu precisava estar num lugar que eu me sentisse segura, né, e à vontade. E isso, então, tem tanto a escolha do local, quanto quem estaria comigo, né? Então, eu me senti que eu estaria mais à vontade
no meu ninho, né? Então a minha casa é o meu ninho. Como eu não via a necessidade de ter todos aqueles equipamentos que nós temos na maternidade, ou uma equipe médica, né? Toda aquela equipe que a gente tem na maternidade, eu não sentia necessidade disso. Então, eu sentia que em casa era o lugar, né? Era o meu ninho. E ali também eu poderia selecionar melhor as pessoas com quem vivenciaria isso comigo, né? Porque na maternidade a gente até consegue selecionar o obstetra, né? Tem gente que contrata o pediatra também, né? Mas a gente não consegue selecionar todo mundo que está com a gente ali. É o que a gente sempre fala, né? Quando é um parto em casa, as pessoas estão chegando na sua casa, né? Agora, quando você vai para o hospital, é você que está indo para um lugar que tem pessoas que trabalham lá, todos os dias. A gente está dentro de uma instituição, sim, né? Que tem protocolos para todo mundo seguir igual. Uhum. Exatamente. Os protocolos que a gente tem que seguir igual, e tem as pessoas que estão lá fazendo o trabalho delas, né? E que também fazem parte, e então a gente não consegue selecionar todas as pessoas que vão estar ali com a gente, né? Uhum. Sempre tem as pessoas que estão ali trabalhando na maternidade, fazendo o trabalho delas, né? Então, como eu queria restringir mais essas pessoas para que eu pudesse, então, me sentir mais à vontade mesmo e poder me entregar para o processo, eu senti essa necessidade, eu escolhi ter o parto em casa. Esse é um dos pontos, né? O outro ponto também, que eu acredito no parto como um evento íntimo e familiar, né? Então, eu queria... Era um momento, para mim, o nascimento de um filho é um momento sagrado, né? Então eu queria compartilhar ali. Por mim, eu compartilhava só com o meu companheiro, né? A gente escutou muito isso, né? Por mim, ficava só eu e ele. Sim, com o meu companheiro. Mas sim, eu entendi, né, a importância de ter um acompanhamento da parteira, né, que também era enfermeira obstetra comigo, tinha a doula, para que as coisas acontecessem de uma forma mais com mais segurança, né? Então, e a doula também para me auxiliar também no processo, de algo que eu não sabia ainda como é que era, né? Eu acreditava que era algo natural, fisiológico, né? Mas se fosse tão fácil assim, todas as mulheres fariam de parto normal, a gente não teria essa epidemia de cesarianas que nós vemos hoje, né? É verdade. Então eu vi que a importância da doula e foi muito importante para mim para atravessar, né, todo o processo, que o parto da Janaína foi um pouquinho mais, digamos assim, demorado, ou com mais trabalhoso, assim, né? Do que o do Emanuel, que já foi um pouco bem mais rápido. Já era o segundo, né? Já era o segundo. Isso é fisiológico, né? Geralmente o primeiro está relacionado a um tempo mais de trabalho de parto. E o segundo, pelas experiências e estudos, falam que as horas de trabalho de parto geralmente são menores, mas isso não é regra, né? A gente já ouviu falar de mulheres que no segundo, às vezes, foi até um pouco mais longo que o primeiro, mas... a grande maioria, né? A probabilidade é que seja bem mais rápido. A gente teve um parto essa semana, de segundo filho de parto vaginal, que a fase ativa durou 3 horas, né? Estávamos todos lá no parto, inclusive podemos compartilhar. A equipe do parto está aqui. E foi super rápido, e era o segundo parto, então todas, inclusive eu e Elo aqui, né? No primeiro parto a gente teve a gente espera que o segundo seja ainda mais rápido, que eu não achei tão demorado assim. Sim. Então eu entendi a importância de ter essas pessoas comigo também, né? Mas aí, assim, nesse trabalho que a gente faz hoje, né? Então, hoje eu sou doula, e tem vocês também que são parteiras, enfermeiras obstetras. O modelo de trabalho que a gente faz é um modelo de trabalho que a gente busca, assim, se vincular com a pessoa, né? Então, ter um relacionamento assim, não tão superficial assim com a pessoa, né? Para buscar mesmo conhecer a pessoa, para dessa forma poder auxiliar mais ela, né? Quando a gente não fica só ali entre, digamos assim, gestante e profissional, né? Um relacionamento estritamente profissional e formal, né? É algo bem íntimo mesmo e gera um relacionamento. E a gente parece que faz amizades, né? Nos atendimentos. A gente não atende uma pessoa, acaba o parto e pronto, vamos para casa, né? Mas é um negócio que gera realmente amizade, reciprocidade. Todo mundo conversa. A gente recebe foto dos bebês depois, é muito legal. E com isso a gente cria assim uma confiança, né, na equipe, assim,
assim, muito grande, né? Que a gente gera uma confiança e uma intimidade, né? Que dá essa possibilidade de a gente poder se entregar ao parto mesmo, ao processo do parto, com a presença dessas outras pessoas também, né? Sim. Então, é um modelo muito legal de trabalho, assim, eu gosto muito. Uma vez que a mulher também, ela tá bem exposta fisicamente e emocionalmente, né? Então, a gente nunca sabe como a gente vai reagir num trabalho de parto, emocionalmente falando. E fisicamente a gente tá totalmente ali exposta, né? As partes íntimas aparecendo, né? Então, a gente sempre quer pessoas com que a gente confie, que a gente tenha segurança, pra gente não ter nenhum tipo de restrição, vergonha, nesse momento que literalmente é algo para ser vivido plenamente. Isso. É o que a gente sempre fala, né? A gente costuma falar. Parece que parto normal é uma coisa, cesárea é outra coisa e parto domiciliar é outra coisa, porque é totalmente diferente, assim, um parto hospitalar, por mais que os dois sejam normais e naturais, né? Mas um parto hospitalar de um parto domiciliar não tem comparação, né, com relação ao vínculo que existe no momento, né? Parece muito místico falando, mas é verdade, assim, a entrega da mulher e a relação que ela tem com a família toda, com o companheiro, com filhos que normalmente estão assistindo. A relação, algo que me marca muito, o irmão, quando vê o bebê saindo, que nem nesse último parto, ele falava, por onde que ela vai sair? Ela vai sair por ali? E aí, a hora que saiu, ele ficou, olha, ela tá ali. Então, fez um carinho na cabeça. Ela fez um carinho nela. Estava terminando de fazer sua passagem, já recebeu um acalento do irmão mais velho. Sim, eu acho isso magnífico. É separador de águas, eu acredito. Porque eu acredito, essa questão do parto ser um evento familiar, né, também assim, porque o nascimento tá nascendo através da mulher, né, então meus filhos nasceram através de mim, mas é a família que está recebendo aquele membro, né, então é um evento familiar. E aí no meu segundo filho, Emanuel, eu também queria que tivesse a presença da minha filha, né, então que ela também tivesse uma participação nisso, para ela se sentir integrada todo nesse processo. Então, para mim, foi bem importante tudo isso. Então, esses são os pontos que eu considerei assim como gestante, né? Que a gente pode também entrar em outros assuntos mais técnicos, né? Científicos. Que vem junto com esse parto domiciliar. Sim. Quer comentar um pouco, Elô, a respeito mais então da parte científica do parto? Quais são os benefícios? Então, a gente fala muito sobre quais seriam os benefícios, então, de ter um parto em casa, né? A gente já falou muito da parte emocional, né? Então, a entrega, o respeito, né? Mas existe uma parte científica por trás disso. Então, quando a gente garante para a mulher segurança, não só relacionado a levar aparatos, porque a gente vai falar sobre isso, mas as pessoas acham que para você ter um parto em casa, você simplesmente decide que você não vai sair de casa no trabalho de parto, né? E aí não leva nada, não tem ninguém, você só vai água quente, toalhas brancas. Os paninhos. Né? Que nas novelas, bacia, né? água quente, toalhas. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse. As pessoas acreditam, né, nisso ainda. Então, a gente fala muito sobre a parte. Que nem as Índias, né? Então, não tem nada contra o parto das Índias, que é lindo. Mas são que as pessoas imaginam, né? Que a gente também tá como as Índias, muitas vezes pensando que nós estamos sozinhas, né? Sem apoio técnico. É o que a gente fala da grande diferença entre parto domiciliar ponto e parto domiciliar planejado, né? Então, parto domiciliar planejado, ele envolve equipe, envolve equipamentos, envolve medicações, envolve 1000 coisas, né? Preparação antes, né, de um planejamento estratégico para tudo, tanto da área fisiológica, né, se ocorrendo tudo bem, tanto se por um acaso tiver alguma intercorrência. E aí a gente fala, então, dessa parte por trás, né, da ciência por trás, do aconchego, do respeito, da segurança, do conforto. Então, nós temos vários hormônios, por exemplo, que atuam durante o trabalho de parto. E alguns deles estão relacionados ao processo, né, ao progresso do trabalho de parto. Um deles, muito comentado, todo mundo conhece, é a ocitocina. E a ocitocina está muito relacionada
ao amor, né? Tem gente que chama a ocitocina de hormônio do amor. Então, ela está relacionada a processo de se sentir segura, de se sentir confortável e está produzindo ocitocina. Então, uma mulher com medo, ao invés de produzir ocitocina, ela produz adrenalina, né? Que ela também é utilizada no parto, mas quando a mulher está muito assustada, ou ela não entende o processo, ou ela está no local onde tem uma luz muito forte para ela, que a luz também né? A luz brilhando no nosso rosto nos faz o quê? Alerta, produz adrenalina. Então, assim, todas as coisas que, de alguma forma, traz pra gente, olha, eu preciso ficar de olho aqui, porque vai que entra alguém aqui que eu não conheço, que vai que alguém me vê dessa forma. Ou o peito de fora, não ficar com a perna aberta aqui nessa direção, não, porque é a direção da porta. Porque eu li um relato de parto que alguém fez tal coisa, né? Então, toda essa insegurança traz pra gente uma quebra na ocitocina. Então, eu tenho um processo de trabalho de parto que muitas vezes poderia ser mais rápido, né? E mais confortável, mais demorado, né? Se a gente fala de um período hospitalar. Então, assim, nós temos alguns casos de pessoas que a gente acompanhou, que eram partos hospitalares, né? E aí a gente acompanhou, quando foi para o hospital, travou o trabalho de parto, assim, não saía daquela dilatação por nada do mundo. Isso já estava total, já estava em períodos possíveis, tendo puxos, chegou, travou, porque ela não foi bem recebida no hospital. Sim. Então, assim, são N fatores, né? Na verdade, a gente fala sobre muitas coisas. Não é de maneira nenhuma que a gente é contra parto hospitalar. Jamais, né? Porque a gente sempre fala que o Ministério da Saúde traz isso, né? A mulher deve parir onde se sente segura. Sim. Se ela se sente segura para ser no hospital, ótimo, né? Que ela vá parir no hospital e que ela seja respeitada na decisão dela. Lindo, e que todo mundo a acolha bem, porque a humanização é muito rotulada, né? A parto na água, parto humanizado é parto na água, né? Verdade. Com doula, com parteira, mas não. A humanização do parto é que assistência você recebe, inclusive numa cesariana, ela deve ser uma cesariana, é uma via de parto, então deve ser um parto humanizado, respeitado em todas as suas escolhas, a mulher deve ser consultada o tempo todo, enfim. Esse é um outro nicho pra gente discutir, mas baseado só pra dar... nas evidências científicas, né? E não no achismo, enfim. Bate no microfone aqui. Oh, deixa aí. Bate no microfone aqui. Oh, tá estragando seu equipamento aqui, ó. Pode. Ai, eu tava tentando tirar um mosquitinho aqui e bati. Então. Mas enfim, né? Então, essa questão de ser domiciliar, hospitalar, né? A gente precisa. Eu vejo que enquanto a gente. Nessa caminhada que a gente vive, né? Até chegar um filho, a gente precisa ter um processo de autoconhecimento também. Então, a gente fazer o exame, analisar, né? Se conhecer para ver o que verdadeiramente a gente quer, que não é a escolha da sua vizinha, da sua amiga, da sua prima, da sua irmã. Cada uma tem a sua história, seu perfil, então a gente tem que olhar para dentro, se conhecer, para poder acessar e ver o que realmente pra gente faz sentido. Sim, e buscar informação, né? Assim, livre de preconceitos e de achismos, né? Porque é o que a gente fala. Se você tem curiosidade de conhecer sobre o parto domiciliar, conheça, né? Procure profissionais que vão te dar esse respaldo científico, que vão te dar esse respaldo de segurança e não vão ser tendenciosos a te falar, não, vem fazer um parto domiciliar, ou não faz hospitalar de jeito nenhum, ou faz só hospitalar, porque é só hospitalar que pode, né? É isso, é a mulher conhecer, saber das opções e decidir consciente. Ouvir experiências de outras, não para que isso seja definitivo para você, mas a troca de experiência, de saberes é fundamental. Sim. Ter uma rede de apoio, né, onde você vai também ter a opção de tirar dúvidas, né, é muito importante. E voltando ali, fazendo um gancho dos benefícios, não tem condições da gente ter uma infecção hospitalar se eu tô em casa, né? Então, assim, é zero, chance é zero. Mito que cai aqui agora, né? Porque é justamente ao contrário. As pessoas associam um parto domiciliar com grandes riscos de infecção, porque até lá não é nada estéril. Não tem nada estéril. Até perguntando, tem que esterilizar a casa, né? A cama, como se desse, né? Pra esterilizar a casa, impossível. Então, tem isso, né? Se você tem em casa, você tem ali micro-organismo, microbiota de vocês, né? Que vocês vivem. Que de qualquer jeito, sendo no hospital ou em casa, o bebê vai ter contato, né? Sendo no hospital, ele vai ter um contato mais tardio. Então, ele vai estar no hospital, vai ter contato com a microbiota do hospital. E aí, quando for para casa, contato com a microbiota da casa. Mas, nascendo em casa, ele vai ter contato direto com aquela microbiota que vocês já estão acostumados e habituados, né? A imunidade do bebê, a imunidade que a mãe passou para ele. Então, a mãe tem a defesa para o microbiota que tem
no lar da família, né? Então, E lembrando que o parto vaginal, de maneira nenhuma, é um processo estéril, né? A vagina não é um lugar estéril, então é um lugar contaminado, o neném passa por essa via de parto, por esse canal, e é excelente para o bebê, né? É muito bom porque ele já vai adquirir imunidades ali. É muito importante, né? As chances dessa criança desenvolver infecções na primeira infância são menores por conta de tudo isso, né? Entrar em contato com a microbiota da mãe. E ao contrário do que se imagina, no hospital ele está mais suscetível a infecções, uma vez que lá existem micro-organismos mais resistentes, né? Uma vez que é um ambiente hospitalar, e que a mãe não vai ter oportunidade de passar essa imunidade para ele, porque ela também não tem contato com aquele, não é um ambiente que ela convive e vive, né? Sem contar que quando a gente tem um parto hospitalar, isso é estudo, né? A chance dela ter algum tipo de intervenção é maior do que um parto domiciliar, né? Então, se eu tenho alguma intervenção que utiliza algum instrumento cirúrgico, alguma coisa do hospital, eu tenho um risco ainda maior de contrair uma infecção, né? Sim. Porque eu estou sendo utilizado alguma coisa, né? Com relação a parto natural, muitas vezes não se utiliza nada. Você utiliza as mãos para amparar o bebê que está vindo, amparando com muito amor, né? Por favor. Para amparar o bebê que está vindo e pronto. Então, não tem como eu passar uma infecção para o bebê ali, né? Não, é muito mínimo o risco, né? E aí, eu vou falar... Então, gente, cães, gatos em casa, não tem problema nenhum. A gente tem... Muitas pessoas perguntam. Os cachorros são sempre envolvidos nas histórias de consulta pré-natal, inclusive do parto. A gente teve um parto que nasceu na banheira e aí a cachorrinha ficou o tempo todo circulando por ali. O nome dela pode falar, né? A Nina, né? Quando ela viu um chorinho, ela já ficou assim, querendo saber o que tá acontecendo ali, né? Cláudia, lambe esse filhote, por favor. Cláudia, nome fictício, viu, gente? E aí ela foi, deu a volta até chegar ali pertinho do rostinho da dona, né? Da mãe ali com o bebê. E na oportunidade que ela teve, ela deu uma lambida ali na cabecinha do neném. Ninguém vai lamber. Ela falou, agora sim. Já que você não lambeu, eu vou lamber. Foi desse jeito. E isso de maneira nenhuma traz nenhum risco pra criança, né? Pra mãe, porque, como a gente já explicou antes, né? A imunidade, os micro-organismos da família ali faz parte. E tá tudo certo. É verdade. Bom, outra pergunta é: quem compõe, a gente falou então quais são os benefícios, né? O que é um evento fisiológico, familiar, a microbiota ali da família, o nascimento, e outro tópico seria quem compõe a equipe e qual a função de cada um. Então a gente vai falar um pouquinho também a respeito a gente tem bastante autonomia, né, para falar, né, a doula explicar a Érica a função dela, nós como parteiras, né, isso específico para um parto domiciliar. O profissional também médico, ele pode estar nessa rede de apoio, mas mais relacionado, pelo menos aqui no estado, né, a gente sabe que em alguns lugares esse profissional também pode fazer parte da equipe para ter o parto em casa, mas a grande maioria das equipes, esse profissional ele fica como backup para poder, se precisar de uma transferência, ele ser acionado e ter um atendimento hospitalar. Então, Elô quer falar um pouco das parteiras? Bom, então é isso, né? A gente sempre fala o que é necessário, né? É que seja pelo menos um profissional por, entre aspas, paciente. Então, a equipe mínima devem ser 2 enfermeiras obstétricas, né? Ou obstetrizes, né? Que podem atender, ou em alguns estados, como diz a Sul, obstetra mesmo, médico obstetra, mas que sejam 2 profissionais. Por que 2, né? Nós temos a mãe e o bebê. Então, se acontece alguma coisa ali, nós precisamos de 2 profissionais para garantir a segurança dos 2, né? E aí pode ter outras pessoas relacionadas, né? Enfermeiro, técnico, né? Relacionado à equipe mais técnica científica. E aí tem a parte da doula, né? Acho que a Érica consegue falar melhor que eu. Eu tô fazer um comentário, essa questão de ter 2 profissionais, né? Obstetras, tem essa questão que você falou, mas eu também vejo 2 cabeças pensam melhor do que uma também, né? Sim, então, às vezes surge alguma situação, né? Então, você ter alguém, né, ali para poder decidir em conjunto, acho que facilita para vocês, né? Eu imagino, né? Sim. Do que se você estiver sozinha. E quase todos os procedimentos precisam de uma agilidade, né?
uma vez que a gente entende que é uma urgência, algo que fugiu do normal, que a gente precisa intervir. Então, geralmente, esses procedimentos precisam de mais de uma pessoa, e ali, estando em equipe, no caso, no mínimo 2, ajuda bastante e traz até para nós, como profissional, essa segurança, e fora que é a equipe mínima recomendada, né? Então, a gente deve seguir aí essa segurança aí. Legal. Bom, e aí tem a doula, né? Resumidamente, é uma acompanhante de parto treinada para prestar suporte físico e emocional para parturiente, né? E então, o que é esse suporte físico e emocional? Então, a gente auxilia com alívio não farmacológicos da dor, né? Isso quando a parturiente sente dor, né? Porque eu sempre converso assim, que a dor não é obrigatória também. Então, para não fechar a porta para você ter uma experiência de parto sem a dor também, né? Então, a gente poder se libertar disso, né? A grande maioria das mulheres sentem uma sensação de dor, mas também não pode ser que não sinta, né? Então, não fechar a porta para essa outra experiência poder acontecer, né? Então, mas a grande maioria sentem e necessitam, né, de algumas técnicas não farmacológicas de alívio da dor, que auxiliam bastante, e também o suporte emocional, que eu vejo assim que é importantíssimo, porque o parto ele acontece na cabeça, né? Entre as orelhas. Entre as orelhas. Primeiramente, gente, acontece tudo aqui na sua cabeça. Então, o corpo, ele sabe exatamente o que fazer, só que a gente precisa deixar isso acontecer, né? Então, a gente precisa... Como deixar isso acontecer, né? E não é uma... Assim... Não é, sim, é uma coisa simples, mas não é fácil, assim, né? Para a grande maioria, né? Mas existem partes que são bem fáceis, né? Tem pessoas que relatam, mas para a grande maioria não é, mas é algo simples, é simples, né? Então, ter alguém ali para te prestar esse suporte emocional, né? Em momentos, porque muitas vezes as sensações que a gente sente no parto, às vezes é maior do que a gente estava imaginando. Quantas pessoas não, assim, chega na hora, super, né? Imagina uma coisa, chega na hora, é mais, aí às vezes surge uma dúvida, é isso mesmo? Tá normal? Não pode estar normal isso. Eu não vou dar conta, não, se piorar mais que isso. Não pode estar normal isso, eu me lembro que normal. Com 5, 6 centímetros, a minha cunhada perguntou, e aí, Elô, tá do jeito que você esperava? Eu falei, menina, até que tá de boa, achei que ia ser pior, mal sabia eu que ia piorar. Então começa o trabalho de parto e fica lá, é só isso, nossa, tá uma delícia, tranquilo, né? Mas, se for assim, tá tranquilo. Mas o parto, ele vem de uma forma progressiva, né? Então, ele vai dando aquele tempo pra gente ir se adaptando. Ainda dá um tempo, né? Pra gente se adaptando. Tem conforme ele vem... Os intervalos, vem progredindo. Até a gente chegar ali no ápice. E aí, muitas vezes, é um pouco mais intenso do que a gente estava imaginando, né? E aí, ter ali uma pessoa para dizer que não, é isso mesmo, tá tudo bem, você pode, você tá indo bem. Traz uma diferença, né? Porque muitas vezes o acompanhante às vezes não tem essa condição de dar essa segurança para a pessoa de que tá tudo certo, porque muitas vezes nunca acompanhou um parto. Até porque ele mesmo não sabe se tá tudo certo, né? Ele tá vendo e tá falando, gente, tá tudo certo? Aí a equipe fala, não, tá tudo certo. Então tá bom. Geralmente essa fala. Então tá normal isso? Então tá bom. Então, ter essa acompanhante treinada para isso, né? Traz essa segurança emocional mesmo para a pessoa, né? E aí, que auxilia a gente ter força, acessar a nossa força, assim, para atravessar tudo isso até o nascimento, né? Porque é uma jornada, tipo, pode tanto sendo um parto longo ou rápido, tantas coisas que a gente vivencia num parto, porque pode ser até um trabalho de parto curto. Mas você perguntar para a mulher, aconteceu sensações, muita coisa na cabeça dela, muitas sensações que dá, às vezes, a impressão que foi longo, né? E ao contrário também, né? Às vezes, tipo assim, se eu for contar as horas do meu trabalho de parto, eu olho e falo, caraca, foi bastante, assim, mas para mim, hoje, parece que foi mas, na verdade, foi até rápido, né? Que foi o quê? 6, 7 horas, né? Ativo, né? 2 contrações e 10, né? E começou mais ou menos por aí. Então, mas pra mim, parece que tinha sido tudo muito mais rápido, né? O meu já demorou. Misericórdia. E fora, né? Fora isso, também tem a questão de facilitar
facilitar também várias coisas, né? Tá com calor, aí quer apagar a luz, tá com calor, tá com frio, quer um cheirinho, quer a toalha, quer ir pro chuveiro, quer uma toalha. E muitas vezes nem elas sabem que elas querem alguma coisa até oferecer, né? E a gente apresenta, né? Então, as massagens cuidar também se ela tá bem hidratada, se tá precisando comer alguma coisa, porque isso aí ela não vai estar com cabeça para pensar nisso. Então alguém tem que pensar nisso, por né? Por ela, né? Por ela. Então a gente também tá lá para agora é hora de ir pro chuveiro. Vamos chuveiro. Vamos, sai do chuveiro. Assim, sugere, né? Não tô mandando, né? Vamos sair do chuveiro, porque às vezes fica muito tempo lá no chuveiro. Às vezes a gente dá pra gente dar um jeito da gente dar uma movimentada, né? É uma psicologia positiva, né? Talvez você queira fazer tal coisa. Vamos. Sugere. Vamos lá, vamos. Sugere, né? Porque eu sempre oriento, assim, converso com as minhas doulandas, de que para elas se conectarem mesmo com o processo e ouvirem o corpo delas, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa... Eu procuro ser, assim, uma doula, digamos assim, pouco intervencionista. Porque muitas vezes não precisa estar, digamos assim, sugerindo exercícios ou posições, se ela está fazendo uma movimentação que já é suficiente, que o seu parto está fluindo bem. Então, assim, eu fazendo isso, eu poderia estar tirando a experiência que ela está tendo ali naquele momento de fazer aquilo por ela mesmo, né? A gente compartilha desse pensamento. Então, eu sou uma doula, assim, que procuro agir quando há uma necessidade. Se eu tô vendo que tá fluindo bem, né? Eu fico ali nos alívios não farmacológicos da dor. Apoio, né? No apoio, né, essas outras coisas que eu falei. Mas se surge a necessidade, a gente tá ali para isso também, né? Para auxiliar nessa outra parte. Eu acho que é um momento super oportuno pra gente diferenciar, né? Qual que é a função da doula, qual que é a da enfermeira obstétrica, porque tem muita gente que confunde ainda, né? Muito. Só um pouquinho aqui, voltando lá nos primeiros assuntos que a gente falou, para interagir com vocês. Compartilha com a gente aí se você já escolheu qual o seu lugar de parto, se você está gestante ou não. E se você já esteve, qual foi a sua opção, como foi sua experiência, tanto hospitalar como domiciliar, quem compôs a sua equipe, vai contando pra gente também um pouco da sua experiência, compartilhando, vai trazendo bastante mais informação, né, mais conteúdo aqui para o nosso podcast. Isso aí. Então você quer falar, Su, qual a diferença? Assim, da doula acho que já tá top, né? A Erika explicou super bem qual é a função da doula. E as parteiras, né, que é a parteira urbana que a gente fala, são as parteiras da atualidade, né, que são quem? Quem são? São as enfermeiras obstetras, geralmente, né, ou obstetriz. A diferença de enfermeira obstetra são profissionais que fizeram a graduação em enfermagem e depois se especializaram na área da obstetrícia. As obstetrizes não tem em todo lugar, eu sei de São Paulo, que tem essa especialização, que ela é uma graduação específica para obstetrícia. São 4 anos que elas estudam especificamente essa área, não são enfermeiros, tá? Eu e a Elô somos enfermeiras que fizemos a residência em enfermagem obstétrica. A grande maioria, né, por conta de acessibilidade mesmo da outra formação, vem dessa formação aí de enfermagem com especialização. Nós estamos na cena do parto, não só do parto domiciliar, mas partos hospitalares. Então, tem a grande maioria dos hospitais hoje tem lá no centro obstétrico contratados enfermeiros obstetras para poder auxiliar as mulheres nesse processo, gerir todo aquele setor também. E especificamente para nós, né, que atendemos também parto hospitalar, mas que somos autônomas, né, atendemos em casa, a gente acompanha essas mulheres, né, em trabalho de parto, na fase ativa, para poder indicar um momento oportuno para elas ir para o hospital. E especificamente para nós do parto domiciliar, a gente está ali à frente da equipe, no mínimo de 2, pode também ter uma enfermeira generalista, mas uma tem que ser obrigatoriamente a especialidade em obstetriz, né, em obstetrícia. E nós estamos ali para verificar sinais vitais da mãe e do bebê, acompanhar a evolução de todo o trabalho de parto, verificar, né, se tem se está tudo dentro dos parâmetros, se saiu alguma coisa da normalidade, tem algum sangramento excessivo, alguma secreção que não está dentro dos parâmetros. Enfim, a gente está ali para assegurar
né, com a base técnica, né, científica, a segurança da mãe e do bebê, né, na vitalidade. E não só no parto, né? A gente também atua no pré-natal também e no pós-parto, né? Sim, a gente faz as consultas de pré-natal, né? O Ministério da Saúde recomenda, né, que o ideal é que as consultas de pré-natal sejam intercaladas, né, entre profissional de enfermagem e médicos obstetras, né? Porque a mulher vai estar assistida. Tá achando. Vai estar sendo melhor, vai ter uma assistência mais ampliada, né? O enfermeiro, ele na sua essência, ele tem essa parte de educação em saúde. Então, os enfermeiros obstetras e enfermeiros no gerais fazem muita educação e orientação em saúde, falando sobre toda a fase, né, de gestação, trabalho de parto, sinais, passando toda a informação técnica para essa mulher, para ela ter segurança de saber tudo que vai acontecer. Se você nunca fez uma consulta com enfermeira obstetra, tenta, você vai gostar. Você não é obrigatório, mas você merece, né? Como as doulas. A doula não é obrigatório, mas você merece uma. Não, com certeza. É verdade. A Érica teve, né, seu pré-natal com enfermeira obstetra. Eu também, a Elô fez a maioria das minhas consultas de pré-natal. A gente fazia entre um intervalo e outro no meio do plantão, né? Verdade mesmo. Ou então, numa visita na casa dela, a gente fazia as consultas, enfim. E minhas consultas foram intercaladas também, né, com o enfermeiro e com o obstetra. E quem mais? E a gente faz todo o exame físico do neném, né, da mãe no pós-parto, examina, vê se tá tudo certinho, né, preenche prontuário, né, as documentações todas a gente leva para registrar um prontuário da mãe e do bebê, a gente faz todos os exames, né, a triagem neonatal, exame do coração, do olhinho, exame físico, enfim, a gente faz toda, o enfermeiro e o obstetriz, elas são formadas e respaldadas tecnicamente para prestar essa assistência para o neném, que é uma das muitas perguntas que vem para a gente mas e o obstetra? E o neném vai precisar depois ir para o hospital ser avaliado? E a mulher? Se ela precisar dar ponto, vai ter que ir para o hospital? Não, nada disso. A gente também na nossa formação e legalmente somos respaldadas para fazer uma episioterapia que a gente fala, que, né, o nome técnico é dar os pontinhos ali, sutura, né? A sutura, se por acaso precisar, na mãe, se ela tiver algum tipo de laceração, avaliar essa laceração e o bebê em si e acompanhar no pós-parto, né? Auxílio e consulta com a amamentação, muito importante. E até chegar o momento da alta. E eu esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. São muitas coisas, mas no geralzão é isso, né? E são assistências que se completam totalmente, é muito legal. A Érica, ela não citou, mas ela faz também os encontros preparatórios para o parto. É que eu foquei mais no momento do parto, né? Mas então tem toda uma preparação para o momento do parto, né? Então, tanto um acompanhamento emocional durante a gestação também. Muito importante isso, gente, porque a gente fica chega uma fase que a gente fica ansiosa, e existe coisas, né, que você vai muitos questionamentos. Aqui todo mundo é mãe, então todo mundo fala enquanto profissional, enquanto mãe, que gestou e surtou também, né? Verdade. Então vem muitos questionamentos, é um caminho que muitas estão vivendo pela primeira vez, né? Sim. Então é tudo muito diferente, então ter assim esse suporte de uma pessoa mais acessível, né, digamos assim, porque muitas vezes a pessoa está sendo acompanhada por um médico obstetra que não é tão acessível, né, para atender algumas demandas e também não tem tanta sensibilidade assim, disponibilidade, às vezes, né, a sensibilidade assim para atender demandas emocionais, né? Mas também às vezes não tem disponibilidade, até tem, né? Mas não tem disponibilidade para ter esse tempo, né? Para disponibilizar para esse tipo de acompanhamento, né? E também a parte informacional, que é muito importante para a mulher poder se sentir mais segura no dia do parto, né? Para saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, se é isso mesmo, se tá normal, e para poder fazer as tais escolhas conscientes também. Sim. Porque para a pessoa poder fazer as escolhas de forma consciente, ela tem que ter um mínimo de conhecimento do processo. Né? Então, não dá para você fazer escolhas conscientes se você não estudar. É verdade. Se você não se respaldar, né? Se você for guiado por algum tipo de profissional, enfim, induzida, de equipe, né? A acreditar que determinada coisa é melhor para você, né? Às vezes nem é respaldado cientificamente, né? É o que a gente sempre fala. Exatamente. Então, eu faço uma preparação informacional também, mas eu até
estimulo que busquem também por ela mesma outras informações, para não ser a Érica só falando, né? Na segunda opinião. Então, para que possa mesmo fazer a própria escolha, fazer esse autoexame, esse olhar para dentro, se conhecer, para aí poder, então, casar tudo isso e poder fazer o seu plano de parto, né? Como que eu vejo esse parto, como que eu imagino, o que eu quero, como que eu quero receber esse filho, né? Porque a gente fala, às vezes, muito do parto, né? O parto da mulher, mas o objetivo desse parto é o nascimento desse ser humano aqui na Terra, né? De forma segura, né? De forma segura, respeitosa, né? Então, tudo isso não vem só assim, porque eu quero ter uma experiência de parto, porque é o máximo. Não é isso. Porque, pelo menos eu acho que vocês também, eu enxerguei que era a melhor forma de eu receber meu filho nesse mundo. Sim, com certeza. Né? Então, como que você quer receber seu filho nesse mundo? Com muito amor? Com muito amor. Sendo amparado com muito amor? Então, às vezes a pessoa enxerga o parto normal como um sofrimento, né? É sofrimento mesmo? Dá uma estudada. Fica né? aí. Fica a dica. Reflexão. Se é sofrimento mesmo, né? Então, para que você venha conhecer os benefícios que você está trazendo tanto para você quanto para o seu filho, passando por todo esse processo, né? Então, e quais são, eu penso assim, né, também de ter quais são as primeiras sensações que você quer que seu filho tenha aqui? Eu fico imaginando, né? Porque... O quentinho da mamãe, aquela luz em cima dele, com um monte de gente manipulando e sonda pra cá, colírio dali. Então, os primeiros momentos, porque eu vejo assim, que as nossas experiências de infância são coisas assim que são as que mais trazem consequências assim, psicológicas na gente depois. E que a gente tem mais trabalho ainda de trabalhar depois. São coisas que a gente vivenciou na infância. Agora, imagine assim, os primeiros momentos da sua vida. A gente não tem consciência disso, né? Foi porque aconteceu isso e aquilo. Não tem. Não. Mas com certeza vão ter alguma influência no comportamento posterior, né? Marcas positivas ou negativas desse... Como eu fui recebida no mundo, né? Se eu fui respeitado, se eu fui bem acolhido, se eu sentia que eu fui amado, né? Então, e como é que é isso? Né? Como é que eu vou proporcionar isso pro meu filho? Né? O que eu vejo muito é assim, tem muita gente que é levado a crer que porque você marca, por exemplo, uma cesárea, isso te dá controle, né? Então você tem controle do horário que seu filho vai nascer e do dia que ele vai nascer, então você consegue se planejar para isso. Mas é totalmente contrário, né? Como que a gente foi levado a crer que só porque eu determinei o horário e o dia que meu filho vai nascer, eu estou determinando que eu estou no controle. Ao passo que se você passa o parto na mão de outro profissional, você está tirando totalmente o controle de você, né? Total. Então, assim, eu acredito que a mulher tem um controle sobre o nascimento, sobre o que o seu filho vai fazer, né? E até o próprio filho, né? Com relação a tudo, e o parto e tudo mais, quando ela faz com que o parto dela entre quando ela entra em trabalho de parto, quando ela tem que entrar em trabalho de parto. Quando ela faça o seu próprio parto. Sim, então assim, quando ela passa pelo parto normal, ela tem controle de tudo que está acontecendo, porque quem está fazendo o parto? Ela, né? A gente não faz parto, né? A gente tem uma frase muito... a gente assiste ao parto. Tem uma frase muito... tá modinha agora, né? Que eu não faço parto, eu faço parte. Mas é fato, né? Eu fiz parto uma vez na minha vida, que foi da minha filha quando nasceu. Eu não fiz mais parto depois. Não tá bem, assim, eu acho que não tá bem dentro tudo sobre o nosso controle, falando de parto, né? Sim, claro. Mas eu digo assim, tipo, você autonomia, tira totalmente a autonomia. A pessoa tem tira totalmente controle, né? Porque uma coisa que facilitou pra mim, assim, de vivenciar o parto também, é me enxergar como ferramenta da vida, né? De Deus, né? Do divino, como vocês, como compreensão de vocês atenderem, né? Porque a gente não tem controle de tudo no nascimento, como que vai acontecer, né? Mas assim, eu me colocando no lugar de ferramenta para que essa pessoa pudesse chegar ao mundo e eu acolher essa pessoa como mãe, né? Isso facilitou muito para mim, para também aceitar as formas como as coisas acontecessem. Mas a gente está no lugar, né, quando a gente gesta uma vida, a gente está no lugar de mãe. E essa mãe tem o poder da escolha de como que essa vida vem chegar ao mundo. Então, ninguém pode escolher por você. É a gente que está ali naquele lugar que escolhe,
E aí, né? entra a questão de a sua escolha estar sendo consciente. Para ela ser consciente, a gente precisa de informação. E hoje ela está acessível. Hoje a gente está gerando conteúdo para literalmente ajudar vocês a ter escolhas conscientes. E todas as informações estão ali disponíveis. Existem vídeos de parto normal, hospitalar, domiciliar, de cesárea. E informação dos riscos e benefícios de monte, né? Então a gente está produzindo mais conteúdo para poder ajudar vocês nessas escolhas. E a gente trabalha isso diariamente nos Instagrams da vida, né? O nosso Instagram tem muito conteúdo, da Érica também. É uma forma muito acessível, né? Qualquer pessoa consegue ver lá, ler sobre, né? Pesquisar sobre. Então é a informação que tá aí, né? E a gente está sempre disponível para responder as dúvidas, é só chamar a gente. Gente, verdade. Muito bem, Érica. Diante dos assuntos que foram abordados aqui, vocês tiverem alguma dúvida, algo pessoal de vocês, alguma coisa para questionar, perguntar ou compartilhar, manda aqui pra gente, né? Pode ser no pessoal mesmo, ou aí nas redes sociais aí da Dalla Madre, que a gente está sempre disponível para poder ser rede de apoio, né? É muito importante. Agora até a gente está falando do nascimento, das sensações do bebê, né? Hoje em dia tem algumas terapias, né, que é de renascimento, né? Que volta lá no nascimento, né? Para a pessoa desbloquear algumas coisas. Então, tá aí, né? Tem algumas terapias que já estão nessa linha Eu já vi estudos traçando, né, alguns perfis de pessoas relacionados diretamente como foi a via de parto e a experiência de parto. É bem doido isso, mas... eu também já ouvi. É algo, pesado, né? Quem gosta, né, é algo a se estudar sobre. Eu achava isso extremamente importante. E eu tinha muito medo de perder o controle, literalmente era a minha autonomia, né, por assistir muitas cirurgias, né, e durante a graduação, enfim, eu tinha muito medo. Acho que o medo que muitas mulheres, às vezes, as pessoas verbalizam, né, falam de ter medo no hospital, era o medo que eu tinha de ter medo de um parto em casa, era o medo que eu tinha de um parto hospitalar relacionado à cesárea. Então, assim, isso que a Érica falou é muito importante. A gente traçar todo um plano, um planejamento, contratar, né, profissionais que vão te trazer esse suporte emocional, físico e tudo mais, mas é muito importante você conhecer todas as vias de parto para você também saber que você está sujeito a todas elas, né? Uma vez que a gente se prepara para algo, mas, como a Érica falou, a gente não tem totalmente domínio sobre tudo, né? Então é bom você saber estudar tudo para você entender que o processo de gestar não é o parto em si, é o nascimento, né? O nascimento. E quanto seguro, respeitoso, for saudável, isso é o que importa para a mãe, para o bebê e para a família. Que a gente sempre fala nos partos, né? Você tá aqui para quê? Para conhecer o bebê, né? E isso vai acontecer, né? Então não tem como dar errado, a gente sempre fala, né? A via final você tá com o seu bebê, então não tem como dar errado, vai dar certo. O negócio que nesse caminho, né, a gente planeja, né? A gente tá no lugar de mãe, a gente planeja como que isso vem acontecer, né? E que a gente pode fazer é planejar o planejável, digamos assim, né? Isso. Literalmente. A gente tem o controle de tudo, mas a gente pode planejar o planejável. Sim. Então, e quando a gente tendo mais informação, mais consciência de todo o processo, né, a gente consegue se desviar já de alguns caminhos que podem não ser muito legais mais lá na frente, né? Então, para a gente poder então chegar no momento de poder se entregar e aceitar a forma como acontecer, porque aí a forma como acontecer vai ser como tinha que acontecer, digamos assim. Não foi porque um profissional quis, porque houve uma má conduta de alguém que estava acompanhando o parto, né? Foi porque realmente foi necessário e que era como que tinha que acontecer. E quando isso acontece, quando houve realmente uma necessidade se apresentou, aí fica bem mais fácil também da pessoa aceitar, né, como aconteceu. Sim, com certeza. E de não ficar. E quando a gente toma esse lugar também de fazer nossas escolhas, não fazer pela escolha dos outros, a gente também sai do lugar, não fica culpando os outros quando algo acontece. É verdade. Né? Porque quando a gente deixa os outros escolher pela gente, se algo acontecer, a gente vai culpar os outros. Agora, se eu tomei esse meu lugar e fiz as minhas escolhas, a gente aceita assim a forma como acontecer sem se colocar no lugar de vítima, né? E sem culpar os outros também, se algo não sair como estava esperando, né? Sim. Bom,
Critérios de elegibilidade para um parto domiciliar. Como a gente falou, né, existe todas as vias de parto, existe também outras opções de parto, né, parto domiciliar, hospitalar, parto em casa de parto, centro de parto normal. Então, assim, não é todo mundo que pode ter, infelizmente, um parto domiciliar. Por conta de critérios de segurança, literalmente, né? Diretamente falando, critérios clínicos, né? Se a Ilô quiser abordar alguns deles, puder explanar um pouco pra gente. O que os estudos trazem aqui. O parto domiciliar, então, é seguro? Sim, ele é seguro. E por quê? Né? Então, ele é seguro por conta disso, né? Existem critérios para a gente dizer se essa mulher realmente pode ter um parto em casa. E não é, quando a gente diz que pode, não é porque você não pode, mas é mais seguro para você ter no hospital do que ter em casa, né? Para essas pessoas especificamente. Então, a gente tem que um parto em casa, ele é tão seguro quanto um parto hospitalar, né? Porque em casa só podem ter, por exemplo, uma mulher que está gestante de gêmeos, ela já tem um risco a mais, não é que vai ter algum problema, né? Não me entendam mal. Mas ela tem um risco a mais relacionado à gestação do que uma mulher que só tem um bebê, né? Então, essa mulher especificamente, o melhor para ela é que ela tenha no hospital. Que se caso acontecer alguma coisa, ela já tenha uma assistência lá, né? Então, a intenção é que as mulheres que têm um risco baixo ou risco habitual, como é bem conhecido, essas mulheres podem sim ter um parto em casa. Se essa mulher tem alguma coisa, pode ser um exame alterado, né? Um exame alterado significativamente, ou agora ela teve diabetes gestacional, ou a pressão subiu muito, tá fazendo medicação para controlar, né? Nós temos algumas coisas que trazem um risco a mais para esse bebê ou para essa mulher. E neste caso, essa mulher é mais seguro que ela tenha no hospital. Então, resumidamente, né, existem alguns critérios, você vai me lembrando aí, me ajudando a lembrar. Mas gestação única, né, não pode ser gêmeos, o bebezinho não pode estar sentado, porque aí existem alguns riscos relacionados, então o bebezinho tem que estar com a cabeça para baixo, não pode ter nenhum tipo de doença, né, tipo, por exemplo, como eu já falei, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, o que mais, Su? Deixa eu pegar uma colinha aqui. Tem que estar entre 37 semanas e 42 semanas, né? Antes disso, se um bebezinho é prematuro, a gente não pode ter em casa, claro. Ou se passa das 42 também, é mais seguro que ela tenha no hospital. Placenta prévia. Placenta prévia. Aí já não pode nem parto normal hospitalar, né? Se for uma placenta, uma medicação real de cesárea daí já, né? Mas ela entra como a placenta prévia, que é quando a placenta está na parte de baixo assim, do útero. Então, ela tecnicamente nasceria antes do bebê, né? Aí impossibilita até um parto normal. Apresentação cefálica, você falou? Falei. A gente está com a cabecinha virada para baixo. Uso de antidepressivos, existe um questionamento, né? Sempre perguntam por quê. Por quê, Lu? A gente tem que avaliar cada caso, né? Nada é tão assim... faz isso, não pode, né? A gente avalia cada caso. Mas existem várias questões relacionadas aos antidepressivos. Se a mulher faz uso contínuo, ela, claro, né, quando ela engravidar, ela vai ter que fazer uma consulta com o médico obstetra para poder arrumar as doses, né? E ver se vai precisar continuar com esse antidepressivo ou não. Mas existem alguns antidepressivos que estão relacionados a algum tipo de problema no desenvolvimento do bebê ou da própria gestação, enfim, existem várias situações relacionadas. Por isso que a gente fala, é uma questão a ser analisada e deve ser analisada caso a caso, né? E talvez são mulheres que tenham partos cesáreas anteriores, né? Vai se avaliar, né, o histórico dessa mulher, como que foi a cirurgia, a gestação e tudo mais. Não é contraindicado, mas é a se avaliar quantas cesáreas ela tem, né? Quantas cesáreas foram feitas, como que foi. Diabetes gestacional, intolerância a carboidratos. Aí, aqui tá colocando como talvez, né? Tem aquelas mulheres que controlam só com a alimentação e tudo mais. Tem que ver como que está essa diabetes na gestação. Cada caso, né? Aí existem umas absolutas, por exemplo, gêmeos não tem em cada caso, né? Gêmeos vai ser hospitalar e pronto.
Mas em alguns casos a gente vai avaliando a cada um. Basicamente é isso sobre critérios de elegibilidade. E como saber disso com um pré-natal bem feito, né? Sim, exatamente. Então, esse é um outro ponto para a parte domiciliar ter um pré-natal bem feito, né? Como a gente fala que cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, o tipo de acompanhante que eu vou ter, ele é contraindicativo para um parto em casa? Jamais, né? Mas, se dependendo do seu acompanhante, a forma como vocês estão relacionados, a pessoa não quer de jeito nenhum parto em casa, ela é contra, sabe assim, são coisas que a gente avalia, a gente vai trabalhando no pré-natal. Se a gente perceber que vocês em conjunto, né, ou a mulher, enfim, ela está decidida para isso e está amparada, ótimo, né? Mas cada caso a gente vai avaliando, né? Sim, é uma decisão familiar também, né? Sim. Quais são os materiais utilizados? Né? É uma pergunta frequente também, as pessoas têm dúvidas sobre o que é levado para um parto. Bacia, água quente, toalhas. Isso aí a gente pede para a família. Não a água quente, mas as toalhas. Eu não sei para que serve água quente. Eu também não sei para que serve. Eu fico pensando, a gente alguém me falou que era para lavar as mãos. Lavar as mãos. Antigamente, né? Aí faz sei. sentido. Gente, Mas quente? escreve pra gente aí quem tá assistindo, por quê As parteiras que tradicionais. elas usam a água quente, os paninhos. Nas novelas Mas- mexicanas sempre tem. Deve ter alguma que contou por quê. É que a gente não prestou atenção. Sempre tem a Não bacia. sei, é porque as parteiras que me acompanharam lá em Florianópolis, porque lá em Florianópolis, gente, passa 4 meses do ano frio, né? Então, mas na época que a minha filha nasceu, tava verão. Então já faz parte lá do material que a gente tem que ter, um aquecedor de ambiente e tal e tudo mais. E elas tinham um aquecedor para aquecer os paninhos, os panos que vai embrulhar o bebê depois para não colocar o pano frio no bebê, né? E aí eu fiquei imaginando, será que naquela época eles não tinham aquecedor, era para esquentar o pano para colocar no bebê? Pode ser, né? Não sei. Escreve aí pra gente, por favor. Quem souber, por favor, explique pra gente sempre se pergunta. Eu nunca soube. A gente tá só especulando aqui, a gente não sabe. A gente não sabe. Bom, hoje nós levamos várias medicações, materiais, equipamentos. A gente leva umas malinhas lá para casa da gestante, né? As equipes sempre levam medicação para hemorragia pós-parto, se for necessário, para prevenção de hemorragia, ocitocina intramuscular, para prevenção de hemorragia no bebê, vitamina K, Ambu, bala de oxigênio, máscara, adulto, neonatal, seringa, agulha, tudo relacionado. soro. Os materiais para fazer exame físico, né? O sonar, né? O aparelhinho para ouvir o batimento do bebê, para poder ver a pressão da mãe. Piscina, banqueta, né? Que às vezes utiliza no momento do parir. Não é obrigatório, mas são opcionais, geralmente estão, né? Fazem parte, mas não é obrigatório. A piscina. Balança, você falou, né? Pra pesar o bebê. A balança, eu não falei, para pesar o bebê. As fitas para medir, fazer as medidas antropométricas depois que nasce. Tô lembrando, acho que é. Tem muitas coisas. Sempre tem, né? Mas no geral é isso. Tem muitas coisinhas pormenores, né? Mas no geral o que a gente quer dizer, né? A gente leva malas material e para malas. fazer sutura, anestésico local, que é uma medicação para poder fazer uma analgesia local ali para fazer a sutura da mãe. Sim. No geral, a gente sempre explica que é o quê? A gente leva todos os materiais necessários para, se caso acontecer uma emergência, né? Normalmente, a gente leva várias malas, vários trambolhos, a gente chega, arruma, organiza, recolhe tudo e leva para casa, porque normalmente não utiliza, né? Justamente, graças a Deus. Sim, graças a Deus. Justamente pela segurança do parto domiciliar, né? Por ser uma gestação de risco habitual, né? Não tem nenhum risco relacionado, então normalmente é tudo muito tranquilo. Mas, caso aconteça, a gente leva os equipamentos. Fale, isso é. Do aquecedor portátil, a gente leva também. A manta térmica, para se o bebê precisar de uma assistência, ele precisa, uma das prioridades é manter o bebê aquecido. A tauba, se precisar de uma reanimação neonatal, coisas assim. É isso aí. Resumidamente é isso. Porque tem diversas... O que você usa de material, Doula? Ai, o que eu uso de material? Oi. Os olhos. Mãos. Poxa, As mãos. não pode faltar, pelo amor de Deus. Gente, meu trabalho de parto eu precisava das mãos, pelo amor de Deus. Os olhos, a voz. É o que a gente falou, né? É a diferença dos trabalhos, né? A doula é o aporte emocional, né? Muito E isso, físico né? também, E né? Pra alívio da dor. Isso. Então, tem olhinhos, né, para as massagens, tem um rebozo também.
Tem óleo essencial com aromatizador. Ainda vou ter aquele aromatizador que Também. dá frio, que é mais chique, né? Que o meu é de cerâmica. Assim, maravilhoso aqui. Ainda. Tem uns que vêm até com luzinha pra fazer cromoterapia, maravilhoso. Isso. Ainda vou ter um desse, né? Patrocina a gente. Bolsa Manda de uns pra água nós. quente. Bolsa de o meu é de sementes, você viu? Eu vi. Ai, maravilhoso. vi. Sobe um cheirinho delícia. Bolsa térmica. A bolsa térmica de semente, mas tenho de água também. Mas eu sou apaixonada pelo meu de sementes. E é lindo aquele tecido No dele. último aquele parto, ela colocou eu já ia falar o nome da menina, não pode. Mas enfim, no último Eu parto. tenho um também, mas no eu último nunca parto, carrego, tem que carregar. ela colocou nela assim a bolsinha e ela falou: "Que cheirinho é esse?" Foi mesmo. Ela subiu o cheirinho da erva. Mas pode ser que tenha alguma que não goste, né? E tem que usar a sem cheiro. Aí eu tenho a outra que é... Aquelas não é nem de água, aquelas recicláveis, eu não sei que é de gel. É um gel. É um gel, né? Eu tenho aquela outra de gel também. Um leque pra Leque, espelho, né? Porque tem muitas mulheres que gostam de ver o bebê saindo. nascendo, né? Na Ou hora que tá depois, que a gente nascendo. usou depois pra ver a laceração. Então o espelho pode ser multifuncional. O que mais? Acho que Deve ter mais coisa. Xuxinha de cabelo, não são todas a as mangueirinha, vezes. pelo amor de A Deus. mangueirinha pra encher banheira. a gente sempre usa da erva. Porque eu tenho uma mangueira que liga o chuveiro elétrico na banheira, né? Então, que encaixa lá no chuveiro para ir para banheira. Então, facilita um pouco encher já com a água morna Nossa, facilita muito. a banheira. No último parto não deu tempo, não sei muito rápido. Canudo. Graças a Deus também. Naquele parto que a gente estava aquele dia, eu não levei canudo, mas eu costumo levar canudo, xuxinha de cabelo, porque vai que ela não tem xuxinha de cabelo e quer Ou não quer sabe xuxinha onde de tá, cabelo. né? Porque a gente tem uma diminuição ali de nível de consciência, então a pessoa não sabe nem onde tá. Os cabelos, tá? Então é isso, né? Eu sempre tenho comida também que às vezes é pra mim, né? E tem vezes que a parturienta também acaba comendo, porque às vezes ela. Estamos aqui, né? Preparou nada. Quando a gente tá em casa, parte domiciliar, tá ali, a gente tá em a dispensa dela pronta, né? Mas quando vai pra maternidade, às vezes é verdade. a gente fala, leva o lanchinho, mas às vezes ela não elaborou bem o lanchinho dela. E às vezes aí acaba comendo, oferecendo o meu lanche também. Então. É verdade. Lanche compartilhado. Água, né? E tudo mais. Então acho que pode ter que tenha mais coisa, mas. Em suma, é isso. Tá. O outro tópico que a gente tem para seguir aqui é se a gente segue algum protocolo, né? Geralmente, quais são os protocolos seguidos aí para parto domiciliar. E posso falar? Pode. Então, o protocolo básico a gente assiste a mulher. Como a gente falou, quanto menos intervenção aí a mulher ouvir seu corpo, melhor. Então a gente assiste e observa. Se algo saiu da fisiologia, né? A gente observou algum sinal vital dela ou do bebê, alguma secreção de sangramento. Ali a gente tem os protocolos de urgência e emergência, né? Mas antes disso, vamos seguir os básicos ali, né? Então a gente assiste a mulher, o neném nasceu, o neném vai direto pro colo da mãe, fica ali na primeira hora, no mínimo, no Contato colo. pele a pele, né? Contato pele a pele. Logo após que nasce, a gente faz a ocitocina ali intramuscular para prevenir hemorragia materna. Depois que a gente for avaliar, né? Depois que passou ali da hora a hora, auxiliar a mulher ali na amamentação na primeira hora. Ela estando bem, ela já tá tudo bem com ela estando bem, a gente pode, depois que passa esse tempo, avaliar o bebê, fazer todos os primeiros exames clínicos no neném, fazer a vitamina K para prevenir também hemorragia no neném. A gente avalia, logo depois que o bebê nasce, também a gente cuida ali a saída da placenta, eu pulei essa parte. A gente avalia, né, a placenta também, olha se tá tudo certinho. Eu sou placenteira também, então aí essa... A gente olha e entrega pra Érica. Tá tudo bem, a gente conversa pra ver o que a mulher deseja, né, fazer com a sua placenta, e de acordo com o que ela escolhe também aí
ou eu levo para fazer manipulação, ou fica na casa dela mesmo, mas a gente sempre conversa em relação à placenta também. É verdade, isso aí tem que estar dentro do plano de parto, que a gente tem que dar um destino para a placenta depois, né? E aí a gente avalia a canal vaginal da mulher, se a laceração, se houver, né? Se precisa de dar alguns pontos, se precisar a gente já faz, né? Conforme, assim que ela se sentir pronta. E depois que tiver tudo ok, a gente fica no mínimo 2 horas depois do pós-parto na casa da família. Pra garantir, né, que tá tudo bem. Nessas 2 horas a gente fica bem de olho, assim, em sangramentos, né? Ou como que tá o bebê. Avaliando, né, sinais vitais da mãe, né? Sim. Conforme o protocolo, nos primeiros, a cada 15 minutos, depois vai se estendendo para meia hora. A gente vai avaliando sinais vitais mãe e bebê. É o que a gente sempre explica até, porque por ser um parto domiciliar, a gente fica livre de muitos protocolos institucionais, né? Mas existem algumas coisas que a gente não pode abrir mão porque garante a segurança da mulher. Então, por exemplo, o último parto, assim que nasce o bebê, né, a gente começa a aferir a pressão e ver sinais vitais, né, no geral, da mulher a cada 15 minutos. E aí ela falou pra mim depois, eu não falei, na consulta pós-parto, ela falou assim, ai, aquela hora eu só queria ficar quieta, aí vinha você de novo, ai, tem que fazer de novo esse negócio. Dá o dedinho, dá o braço. Tadinha. Mas ela falou assim, na hora não tinha nem força de falar, né, e eu falei pra ela, a gente explica normalmente antes, né, porque é algo que a gente não pode abrir mão, aí já é relacionado à segurança dela, né, e a gente, o que a gente sempre fala, o parto domiciliar, ele é muito mais o seu parto, a mulher é protagonista, tem autonomia, mas essas partes mais relacionadas à segurança, a gente tá lá pra isso, né, então a gente cumpre tudo relacionado aos protocolos que a gente precisa fazer. Sim, ela vai agradecer, na hora não, mas depois com certeza vai agradecer. Então, estando tudo bem, né, nessas 2 horas. Organizando a casa também, a gente fica. Enquanto uma tá verificando sinais vitais, a outra tá avaliando o bebê, aí tá desmontando todos os equipamentos, né, assim, aqueles que não já vão ser para atendimento de urgência e emergência ficam lá, são os últimos a ser guardados, mas os outros, como lavar a banqueta, piscina, né, que dá mais trabalho. Panos que sujou, que tem que secreção, lavar. Até louça. Eu vi você lavando louça. A Erika lavou, deixou a casa bem claro, bonitinha. né, gente? Porque a mamãe não vai ter tempo de fazer essas coisas. Verdade. Então vamos deixar organizado. Verdade. É verdade. E aí a gente, depois que a casa é organizada, a família bem, neném bem, todo mundo ok, né? Aí a gente termina de preencher todas as papeladas de protocolo, do prontuário. E a gente libera a alta daquele dia para a família e volta na consulta de 24 horas. Depois a gente volta na consulta com 72 horas. E visita uns 7 dias ali de pós-parto. E aí a gente fica ali mantendo um contato com a família no primeiro mês de vida todo do bebê, dando suporte, tirando informação. E esse acompanhamento mais próximo, né, no pós-parto, nossa, é importantíssimo para a amamentação, né? É essencial. Para algumas mulheres, elas vivem, plugou o neném ali, como diz, né? Plugou. Ela falou, eu pluguei ela aqui, ela tá de boa. Tem algumas que, assim como eu e a Elô, precisaram de muita ajuda no pós-parto com a amamentação. E aí tá ali de olho nesses primeiros dias, né? Porque as mulheres que eu vejo que tiveram algum problema na amamentação, o problema tá ali no comecinho, que aí desencadeia várias coisas, uma sequência de coisas depois, né? Que aí depois, às vezes, de um tempo pode ficar até mais custoso de resolver, né? E se conseguir resolver. Mas, então, essa atenção, assim, no comecinho ali, nos primeiros dias de amamentação, nossa, é muito importante para garantir, assim, preparação, não é só para o parto, mas para o pós-parto. É fundamental você ter aulas, né, de orientações de preparação para amamentação. Tá certo que na hora depois a gente não lembra muita coisa, mas aí é legal a gente dar uma relembradinha. As profissionais que estão junto com a gente ali para dar as dicas se estiver precisando. A gente fala antes e trabalha antes para ficar numa memória subconsciente ali, né? Isso aí para você conseguir acessar depois. Aí a gente só relembra. Então. E além disso tem os protocolos, né? Então, assim, relacionada à assistência do bebê, por exemplo, como que a gente faz? Né? A gente não faz nada assim, eu acho que agora tem que fazer tal coisa, eu acho que agora tem que fazer tal coisa. Relacionada à assistência para um quadro hemorrágico, por exemplo. Nós seguimos protocolos, né, que são reconhecidos pelas organizações, ou pela Organização Pan-Americana, como a gente segue alguns. Mundial de Saúde, Ministério da Saúde. Sim, a gente segue protocolos, né? Então, não é como a gente sempre fala, né?
né, relacionado até à segurança do parto. A gente não vai ali deixar de fazer uma assistência porque está em casa, né? É claro que a gente vai fazer assistência ali para poder controlar aquela situação quando houver. E aí, se for uma situação que foge da nossa assistência ali em casa, a gente vai indicar uma transferência hospitalar, né? Sim, aí a gente aciona, né, a ambulância. E a gente, antes de transferir, né, a gente precisa estabilizar ou mãe ou bebê, aquele que está precisando da assistência no momento, para ter um transporte seguro. Então, por isso, de todos os materiais para uma situação de emergência, tanto para a mãe quanto para o bebê. E isso é tudo acordado no plano de parto. Qual é o hospital que vai ser, para onde vai ser, né, transferido. Ele tem que ter, a casa da gestante desse hospital tem que ter um distanciamento máximo de 20 minutos, né? Que isso é indicado pelo Ministério da Saúde. Então, a casa da mulher para o hospital que ela escolhe, que se ela precisar ser transferida ou se ela desejar também ser transferida, né? Tem que ter 20 minutos de distância. A gente faz todo esse planejamento, conversa tudo com o casal antes, quais são as indicações e para onde vai, como proceder. A equipe, né, de parto domiciliar, o recomendado é que ela faça treinamentos, né, de urgência e emergência, né? No mínimo a cada 6 meses, um intervalo, para poder estar revisando a assistência, os protocolos de urgência e emergência. Por quê? Porque, ao contrário de um hospital, que sempre, né, é comum, muito mais comum ter algum caso de urgência e emergência, de que uma vez que atende também gestações de alto risco, importante lembrar, para partos domiciliares, gestação de baixo risco, tudo ok, dentro do controle, que se surgir alguma coisa, o ideal é que se leve antes, né, de complicar, mas os primeiros sinais já se fazer essa transferência. Ao contrário do hospital, as equipes de parto domiciliar quase nunca pegam um caso de urgência e emergência, por isso tem que estar fazendo treinamento para não esquecer e estar sempre praticando. Sim, é isso. Bom, acho que é isso, né? Mais? Eu queria terminar com a frase, porque eu tô lendo a frase aqui na caneca. Antes de terminar, teve algum comentário aí na live que tá aberta no Instagram? De perguntinhas. Perguntas não. Se então, alguém quiser fazer alguma pergunta. Isso. Foi, Érica. É porque eu tô com a caneca aqui, que a gente ganhou de uma mulher que a gente atendeu. Ela muito tava especial. Ela tava na live, não sei se tá ainda. Estava, não sei se tá ainda. Se tá, beijo. A gente ganhou essa caneca e ela tem uma frase muito, muito maravilhosa, eu quero ler pra vocês. Então tá escrito aqui, ó: existe um segredo em nossas culturas e não é sobre o parto ser doloroso, é sobre as mulheres serem fortes. Então a gente, enquanto a Dala Madre, eu tenho certeza que a Érica também, a gente luta junto, né, essa luta aí. A gente tá aqui com a missão realmente de fazer as mulheres acreditarem no poder que elas têm. A gente não está trazendo nada, entre aspas, de novo, porque, na verdade, isso é muito intrínseco, né? Só foi esquecido, eu acredito. Eu, particularmente, acredito nisso. As mulheres foram, às vezes, muito induzidas, né, a esquecerem que elas são capazes de parir um bebê, de gestar confortavelmente, de ter uma experiência ótima relacionada a isso. Então, a nossa missão aqui, não só aqui na vida, é trazer essas mulheres para o seu natural, né? Trazer essa mulher para a ancestralidade. Então, a gente conhece muitas pessoas, né, que vieram antes da gente. Onde que foi seu parto? Foi em casa, foi com parteira, foi com uma pessoa que eu confiava, que eu conhecia, né? Minhas 2 avós. Sim, a minha avó também era parteira. Então, foi num local de aconchego, foi num local familiar, foi um evento familiar, né? Pois eu tenho uma bisavó que teve 18 filhos em casa, então... A minha avó, a bisa eu não sei, mas a minha avó teve 11. Minha avó teve... Eita, vocês estão ganhando de mim, minha avó teve 9. Então... Enfim, mas é isso, gente. A nossa intenção aqui Nosso corpo é capaz de muito mais do que a gente imagina, gente. Com certeza. E a gente tá aqui pra mostrar o poder que vocês têm. E quando não, né? Quando foge disso, que as mulheres saibam que os procedimentos mais invasivos, uma cesariana, estão aí para salvar vidas e é maravilhoso. Sim. Graças a Deus que capacitou, né, o ser humano profissional para poder desenvolver essas tecnologias, para poder amparar, assistir essa mulher com segurança quando ela precisa, né, quando é necessário ou quando é uma escolha dela, né, as mulheres, a gente sempre
frisa, né, que elas têm autonomia para escolher aquilo que é melhor para ela e para a família, uma vez que elas tenham conhecimento para fazer essas escolhas. Uma coisa que eu costumo dizer é que as mulheres, hoje a gente tem mais da metade dos brasileiros nascendo via cesariana, né? Então, e muitas mulheres fogem, acham que estão fugindo do parto normal, mas na verdade estão fugindo da má assistência. É verdade. Não é do parto. Elas acham que estão fugindo do parto, mas é da má assistência, porque no nosso trabalho a gente vê que no modelo de assistência que a gente trabalha, as experiências são positivas, né? Muito. Então... E preciso dizer, inclusive aquelas pacientes que se programaram tudo, geralmente, e aconteceu alguma intervenção, ou elas pediram, né, no momento do trabalho de parto para uma cesariana, uma escolha no momento, nenhuma delas saíram com experiências negativas, falando que se arrependeram, já que... Por que eu entrei em trabalho de parto, você tem que ser uma cesárea, né? Eu vivi os dois e não precisava ter sido assim, por que eu fiz isso? Pelo contrário, elas falam que no próximo elas querem tentar de novo, e que se Deus quiser, elas já têm a primeira experiência que elas vão conseguir. Então, não a gente é suspeita em dizer, mas são experiências de mulheres falando como de mulher para mulher e não de profissional, né, indicando um serviço. Mas se permitam, né, entrar em trabalho de parto. A gente não falou, mas os benefícios que a mulher tem só de entrar em trabalho de parto são imensos para o bebê especificamente, para você também, principalmente na amamentação, pós-parto, maturidade do pulmão do bebê, as chances dele ir para uma UTI neonatal, ser internado por ter alguma dificuldade respiratória são bem menores. Então, assim, é um mundo, né, que você precisa se informar. A gente vai falar bem certinho sobre todos esses benefícios também nos próximos podcasts, né? E virão mais temas por aí. Sim. Eu quero agradecer pelo convite para participar desse podcast. Adorei, amei estar aqui falando desse tema que eu adoro, né? Obrigada, Érica, prazer é nosso. Disponibilidade sempre de atender a gente. Sim. Prazer é nosso, Érica. A gente fica muito feliz. A gente já trabalha junto há algum tempo, né? A gente acredita muito que Deus une propósitos, então eu creio que a gente está numa luta juntos. E nós somos muito felizes por você estar aqui. Realmente foi uma contribuição maravilhosa. Um beijo para todas as doulas, especial para aquelas que já trabalharam conosco, para os colegas de trabalho, enfermeiros que estão aí na luta da humanização do parto, os médicos também. Então, um beijo para essa equipe aí. Vamos mudar o mundo, sim, nós podemos, né? Junto com as famílias. Como diz a frase da Luz de Candeeiro, né? Mudando o mundo, uma família por vez. É linda essa frase. É lindo mesmo, acredito muito. Uso. Então, um beijo, é isso, gente. O nosso podcast acaba esse episódio, né? Mas a gente tem uma série de 6 para vocês estarem acompanhando a gente, por favor. Se vocês tiverem temas que vocês gostem, podem sugerir para nós. Compartilhem, envie para pessoas, para gestantes, para sua família, alguém que você acha que é relevante, que precisa dessas informações. Então, compartilhe, você vai estar ajudando muito essa pessoa a fazer escolhas conscientes, né, a abrir possibilidades para novas experiências que talvez ela nem imaginasse que poderia ter. Salvar aí para você também estar relembrando, reforçando, vendo assuntos para você estar estudando, né, durante aí sua gestação, futura gestação, quem sabe. Compartilhem com as pessoas, fiquem ligados que vai ter novos podcasts, né, outras pessoas que a gente vai convidar. Sim, o tema nós estamos definindo, né, mas provavelmente o próximo tema será sobre a experiência do neném, né, no nascimento, sobre violência neonatal e a diferença de nascer amparado, com amor e tudo mais. Fiquem ligados. É isso.